para começar, me foi proposta a seguinte ideia: como escolher as nossas amizades. E eu ainda dei um up. Eu coloquei assim, como escolher ou manter. Sabe por quê? Porque às vezes nós já podemos ter algumas amizades ruins, e aí a gente precisa identificar isso, tá? Certo? Então olha só, eu quero que a gente aprenda a escolher e manter ou não algumas amizades. Para tanto, vocês que trouxeram Bíblias, eu gostaria que vocês fossem lá para o livro do pregador, conhecido como Eclesiastes. Está ali depois de Provérbios, aí vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 4, versículo 9. A gente vai ler o 9, 10, 11 e 12. Coisa boa, né, Scarlett? Eu vou bem, obrigado. E você, vai bem também? Que bom. Encontramos aí? Olha que legal. Eu dei uma pesquisada sobre amizade na Bíblia, eu achei um monte de coisas legais. E um monte de avisos, tá? Então, vamos dar uma observada aí, olha só. Olha o que diz o 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Para um pouquinho. Se você tiver que carregar um grande peso sozinho, é mais difícil. Mas se você tiver a ajuda de alguém, é um pouco mais fácil. Sabia que tem um macete, tem um esquema para carregar peso de duas pessoas? Funciona assim, você pega o peso, coloca com a pessoa e põe a mão no ombro dela. O fato de você pôr a mão no ombro da pessoa, compartilhando o peso, facilita o carregar. Isso é física simples, física básica. Tá? Você está carregando o peso, aí você divide o peso com a pessoa, sei lá, por meio de uma corda, alguma coisa dessa natureza, você coloca a mão no ombro da pessoa, e isso aqui também funciona. Tá? Então, quando o escritor escreveu isso, ele estava se referindo a essa ideia, de duas pessoas conseguem fazer mais coisas do que uma pessoa sozinha, e depois outra pessoa sozinha. Olha só, eu venho e trabalho 12 horas, eu produzo 30, outra pessoa vem e trabalha mais 12 horas, ela produz 30, ok? Se nós dois trabalhássemos juntos 12 horas, nós produziríamos 80, nós produziríamos 90, ou seja, dois conseguem produzir mais do que apenas um. Prossiga, por favor. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Obrigado. Põe o 11, por favor. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? A gente vai passar por isso. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É a ideia de que nós precisamos comungar, nós precisamos de companheiro, nós somos seres sociáveis. Eu e você somos seres sociáveis. Nós tendemos a chegar em um ambiente e observar alguém que tem alguma coisa em comum com a gente e começar a trocar ideia com essa pessoa. Isso é natural, isso é comum em nós, tá? Aqui eu traço com vocês o conceito de amizade. Amizade é uma relação interpessoal que pode trazer momentos de intensa alegria, mas também podem trazer momentos de enormes frustrações. Precisamos quebrar isso em algumas partes, né? Acho que todo mundo aqui já teve alegria com um amigo, e todo mundo já teve frustração, não já? Certo? Mas a primeira coisa que eu quero estabelecer com vocês, o conceito de relação. Alguém aqui trabalha em oficina de moto? Alguém aqui trabalha? Não? Alguém já trabalhou? Não? Alguém aqui já ouviu falar da relação de moto? Como é que é a relação de moto? Explica para mim. É o conjunto de corrente e catraca, não é? Não é? Então olha só, a relação é basicamente isso, sendo assim de uma maneira mais superficial, é a corrente, a catraca. Certo? A bicicleta também tem. O que é relação? É uma coisa em função da outra. Relação. É quase isso mesmo, é relar, porque rela uma coisa na outra, é quase isso mesmo. Tá? Só que a ideia de relação, nós precisamos aprofundar nela, porque relação é uma existência em função de outra. Por exemplo, a relação pai e filho só existe porque tem um pai e um filho. Se tiver só o pai e não tiver o filho, essa é a ideia que eu quero que vocês percebam aqui. A amizade é uma relação interpessoal, você e outra pessoa. Shakespeare, escritor inglês, né? Ele escreve um menestrel,
que é como se fosse a sua obra-prima, as suas reflexões, e naquela reflexão ele diz: os amigos são a família que nos permitiram ter. Olha que importante isso. Então é a relação interpessoal que você escolhe. Mas espera aí, as amizades ainda assim podem trazer frustrações? Sim. Elas podem trazer alegria se você escolher bem, podem trazer frustrações se você não escolher bem. Alguém aqui já escolheu errado um amigo e se frustrou com isso? Alguém? Apenas eu? Estão precisando viver um pouquinho mais, então, né? Já me frustrei com a amizade, já pensei que a pessoa estava interessada, por exemplo, em compartilhar comigo momentos de alegria ou de tristeza, e de repente eu descobri que ela estava interessada em compartilhar só meu lanche. Estava interessado em compartilhar apenas a carona da escola. Eu morava onde hoje é a congregação da Rua 5, estudava no Jales, e aí tinha um cara que era xará meu, e ele se dizia meu amigo, porque eu ia na bicicleta da minha mãe, que tinha uma garupa legal, entendeu? E aí eu passava no lugar, ele pulava em cima e a gente ia embora, e ele era meu amigo, até que um dia o Carlos sumiu. Por quê? Porque ele tinha arrumado uma bicicleta, eu, Carlos, ele, Carlos Eduardo, né? E aí ele tinha arrumado uma bicicleta, o que aconteceu? Nunca mais o cara se aproximou de mim. É uma amizade interesseira, então não é uma amizade verdadeira, tá? Então a amizade verdadeira é aquela em que há o compartilhamento de momentos. Aí, pode ser momentos de alegria, de tristeza. Eu não sei se vocês já chegaram naquela fase de ligar para alguém só para conversar um pouquinho. Já chegaram? Eu já. De para trás liguei para um amigo meu e falei: e aí, Samuel, beleza? Beleza? O que você manda? Eu nada. E você? Também nada. E quem manda é a esposa. E aí a gente ficou conversando, coisas bem ridículas mesmo. Você lembra disso? Você lembra daquilo outro e tal? Ele desligou o telefone. Eu liguei para quê mesmo? Sabe? Só para compartilhar um pouquinho, tá? Então a amizade é isso, tá? A amizade é muito, muito importante, ok? Certo? Então vamos lá. Como estabelecer uma amizade? Deixa eu colocar isso aqui mais perto de mim, que eu fiz um negócio que eu tenho que aprender a não fazer. Aí, aumentar um pouquinho essa letra aqui. Como ter bons amigos? Todo mundo quer saber essa, não quer? Como ter bons amigos? Ok, essa não é a questão que você resolve com os outros, você resolve com você. Você não terá bons amigos, você será bom amigo, ok? Aí você vai atrair as pessoas. Se você quer ter bons amigos, seja um bom amigo. Se você quer ajudar, se você quer ser ajudado, ajude. Eu sempre digo, você precisa ser a resposta para a oração de alguém. Você precisa agir de modo que alguém se ajoelhou e pediu: Deus, mande alguém que me ajude. Ok, você é a ajuda enviada por Deus para aquela pessoa. Ok? Certo? Então você quer ter bons amigos? Seja um bom amigo. Isso é um pouco complicado, né? Ser um bom amigo? Não é. Seja um amigo que você gostaria de ser. Não se esqueça de parabenizar no dia do aniversário. Isso é importante. Mas não se esqueça de vez em quando perguntar: e aí, como é que você está? Eu sou casado, tem 12 anos, faz 12 anos agora. Eu descobri uma coisa: dizer para a esposa eu te amo é falsidade. É melhor você dizer assim: e aí, como é que foi o seu dia? É sério, se você perguntar: e aí, como é que foi o seu dia? Se você se interessar por isso, é mais importante do que você dizer: eu te amo. É muito mais fácil você dizer eu te amo, virar as costas e achar que está tudo bem. Mas você dizer: e aí, como é que foi o seu dia? Escutar a pessoa, apesar de você saber que às vezes ela vai desabafar com você, isso é amizade. Então, você quer ser um bom amigo? Então, pergunte às pessoas como elas estão, se importe com as pessoas, sabe? Às vezes a gente não é um bom amigo e quer que as pessoas sejam bons amigos com a gente. Não funciona assim, tá? Eu coloquei como um dos primeiros tópicos aqui, como ter, né? Como ser e como ter bons amigos. Aí eu coloquei que você atrai aquilo que você é. Como é que é? Tiago? Thaleson, deixa eu falar uma coisa para você. Promete para mim que você vai me chamar de novo, antes de eu começar, porque agora que eu vou começar. Promete. Ok, agora vocês vão apanhar. Eu vou falar algumas verdades ruins. Ok? A minha esposa fica brava comigo, eu falo: Carlos, você tem que pegar mais dela. Eu falo: tá? Então, pode ir? Que tipo de pessoa você é? É isso que você atrai. Vou dar um exemplo simples para vocês, tá? Uma menina chegou no pastor e falou: pastor, eu não sei que karma ruim é esse, eu só atraio homem cachorro, só homem cachorro que se interessa por mim, pastor.
Você vê, eu não sei, fulano é casado, se interessou por mim, aquele lá é um bêbado da rua, se interessou por mim. O pastor ouviu pacientemente, quando ela terminou, ele disse: deve ser porque você se veste de um modo mais sensual e que chama a atenção desse grupo. Comece a se vestir. Eu fui simpático, né? Vou dizer o que o pastor falou, pode? Se cachorros se interessam por você é porque você se veste como uma cadela. Foi o pastor Josué Brandão, tá? Pastor Josué Brandão, lá da Bahia, que falou isso, tá? Ele disse exatamente isso. E isso vale para vocês, garotos, também. Tá? Se você está atraindo determinado tipo de garota para você, e você acha que não é garota para se casar, você não é um homem para se casar. E o primeiro passo para um casamento é a amizade. Como assim? Você acha o quê? A sexualidade vai durar para sempre? Nietzsche, o filósofo proibido, ele diz o seguinte: a primeira pergunta que as pessoas devem fazer para se casarem é: será que daqui a 30 ou 40 anos eu vou gostar de conversar com essa pessoa? Sabe por quê? Sabe o que prevalece? A amizade. Mesmo no casamento, o que prevalece é a amizade. Já pensou se casar com alguém que você não gosta? Que você não dá certo, que você não tem afinidade para conversar? Então, entenda algo: seja uma boa pessoa, e você vai atrair boas pessoas, espantando pessoas ruins. É sério isso. Quando você é quer ver, vou dar um exemplo. Eu sou um leitor, então às vezes algumas pessoas se aproximam de mim e elas não leem. Aí eu começo a comentar de livro com elas, elas olham para mim e pensam: nossa, ela é empolgada, né? Nossa, aí sai de perto de mim e começa a falar mal de mim, porque me tem como empolgado. Peraí, é porque eu estou em um nicho, em uma situação em que eu estou lendo, entende? As pessoas vão se aproximar de mim e vão conseguir ficar perto. Por quê? Porque eu também gosto de filme, eu também gosto de série, eu gosto de conversar sobre futebol, eu converso um monte de coisas. Mas aí, se você pegar e só esse ponto, aí você diz: nossa, ele é empolgado. Não é isso, tá? Então você precisa ser algo para atrair aquele tipo de pessoas, entende? Aí você quer atrair pessoas intelectuais, mas você não age como um intelectual. Quando perguntam para você o que é a torre no xadrez, seria uma ideia nem tão intelectual assim, aí você acha que sei lá, uma torre, que alguém sobe e fica vigiando as coisas, e não é bem assim, tá? Então, é um pouco necessário você ser aquilo que você quer atrair. Seja aquilo que você quer atrair. Quer ter bons amigos? Seja um bom amigo, ok? Certo? Aí, gente, eu comecei assim, como não ser um mau amigo. Aí eu procurei na Bíblia exemplo de maus amigos e eu achei. Gente, tem um cara no começo da história da Bíblia, eu falo no começo porque se você pegar em ordem cronológica, né? Ele sofre com amizades ruins. Jó. Vocês já leram a história de Jó? Gente, a história de Jó é triste, né? Deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz. Aí. Agora está feito. A história de Jó é triste. Um dia, Deus está no céu, os anjos, os filhos de Deus, as criaturas divinas se apresentando, e entre elas veio Satanás, e Deus diz: Satanás, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, fiel. E Satanás falou: mas é claro, o senhor cercou ele de riqueza. Aí Deus permite tocar em toda a riqueza de Jó, e Jó não peca. Aí outra ocasião, as criaturas divinas estão se apresentando, Satanás vem de novo, e Deus diz: você viu, mesmo você tocando nas riquezas, ou riquezas, leia-se por riquezas. Jó, ele tinha 7.000 camelos, eu sei que, não, camelos era 3.000, 7.000 era jumenta. Gente, ele era rico. Se fosse nos dias de hoje, ele era tipo dono de mais ou menos 3.000 caminhões, 15.000 carros, era uma coisa absurda, entendeu? E tudo isso acabou em um instante. Ele tinha 10 filhos, todos morreram. Gente, acabou tudo em um instante. E ainda assim ele não pecou. Aí Satanás foi de novo diante de Deus, e Deus falou: tá vendo? Nem assim ele pecou, nem assim ele atribuiu a mim a culpa das coisas. Aí Satanás diz: toca na saúde dele. Sabe o que acontece com Jó? Ele tem feridas de alto a baixo, até o hálito dele fica fétido, ele tem que se coçar com um caco de telha, é horrível, e ainda assim ele não peca. E sabe o que acontece? Amigos que ele tinha desaparecem do livro, só vai aparecer quando ele é restaurado. Mas tem 3 amigos que vêm
Chegam de longe, vê Jó no lixão da cidade e diz, que pena, choram com ele, e por 3 dias ficam em silêncio, aí depois eles abrem a boca para falar. Quando eles abrem a boca, dá pena de Jó, porque nenhum deles sequer diz para Jó, olha cara, tudo vai ficar bem, não, eles acusam Jó de uma série de pecados. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam para não ser um amigo ruim é, se você não tem algo bom para falar, fique em silêncio, é sério. Se você não vai construir, não destrua. Anote isso, traga isso, coloque isso no seu coração. Se você não vai construir a vida de alguém, então não destrua. Nós temos às vezes a ideia de que, como eu não estou ajudando, então eu preciso falar alguma coisa, eu tenho que falar, eu preciso. Às vezes a pessoa só quer ouvir, eu tenho mais mulheres aqui, não, está até em pé de igualdade. Gente, deixa eu te dizer uma coisa, meninos, homens, às vezes as mulheres não querem, às vezes não, em 95% dos casos, as mulheres não querem ouvir a sua opinião, elas só querem que vocês escutem. Meninas, eu estou mentindo? Que é uma verdade absoluta, elas só querem que vocês escutem. É isso, é sério. Você quer ter um casamento saudável? Pergunte à sua esposa, e aí, como foi o seu dia? E aí quando ela começar a falar, o que você faz? Yes, caramba, sério? Mas você tem toda a... Gente, se você fizer isso, ela vai te amar, e você nem sabe o que ela está falando. É sério, seja um bom amigo. Isso funciona no meu casamento, eu estou com 12 anos de casado. Tem alguém casado de novo aqui, assim, uns 3 anos para cá? Coloque em prática, vocês vão ver. Faça a pergunta e diga coisas como, você tem toda a razão, e o que você fez? Sabe? Aí, não diga, sabe? Arregale os olhos e pense no futebol, e sabe? E ela vai, é sério, mas aí você começa, quando você for falar, cuidado, se você não está construindo, se você não está agregando, sabe? Esses amigos de Jó acusaram Jó de coisas terríveis. Tanto é que Deus, no final do livro, fala, vocês 3, Zofar, Bildade, e eu não vou lembrar o nome do outro, mas vocês 3, vocês me irritaram, porque o meu servo Jó estava falando só a verdade, e vocês estavam criticando ele estava sofrendo, e ao invés de vocês serem bons amigos, vocês disseram que ele roubava, vocês disseram que ele colocou os olhos dele em meninas novas, sendo ele um homem casado, vocês acusaram ele de uma série de coisas terríveis, e ele não fez nada disso. Então eu quero que vocês aprendam algo aqui, como não ser um mau amigo. Às vezes ficar em silêncio é o começo. Faça uma pergunta e deixe a pessoa falar. Uma vez eu participei de uma situação interessante, eu visitei um cara e a mulher dele estava doente, com câncer terminal, e aí passou uns 30, 40 dias, eu voltei lá, e aí ele disse, ela morreu, e ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Sabe o que eu fiz? Eu abaixei a minha cabeça e fiquei perto dele por uns 10 minutos em total silêncio. Aí passou mais uns 60 dias, eu voltei lá, e ele disse para mim que tudo que eu falei para ele naquele dia foi muito consolador. O que eu disse? Nada. Às vezes a pessoa só quer ficar perto de você, só quer estar por ali e ver que você não está culpando ela. Então seja um bom amigo. Se você não tem nada construtivo para falar, fique em silêncio, apoiando a pessoa. A pessoa errou, na hora certa a gente vai aconselhar ela, mas por hora a pessoa está sofrendo. Então seja um bom amigo, tá? Jó teve amigos muito ruins. A gente vive uma crise, e essa crise eu queria falar um pouquinho dela com vocês. É a crise dos falantes. Gente, hoje em dia todo mundo tem uma opinião sobre qualquer coisa, sim ou não? Coloca lá no Facebook alguma coisa, está mais na moda do Instagram, né? Alguma coisa polêmica para você ver algo. Gente, todo mundo é especialista nisso. Nós estamos vivendo uma época em que há especialistas intelectuais, letrados em qualquer coisa, e todas elas. É terrível, é terrível. Se você colocar uma dúvida, gente, todo mundo vem responder, mas aquelas pessoas não estão gabaritadas a isso. Elas deveriam ter essa oportunidade. O Vitor Hugo, ele diz algo que eu gosto bastante: a internet deu voz e vez para o idiota da aldeia. Eu sei que isso é um pouco pesado, mas se você prestar atenção, boa parte das falas que você encontra na internet são muito superficiais, são muito rasas, elas não têm profundidade nenhuma. Então as pessoas hoje, o que elas querem é
falar, mesmo sem ter o que dizer. Elas querem público, elas querem que alguém ouça o que elas estão falando, mesmo que não faça sentido nenhum. Elas querem a oportunidade de estar falando, mas elas não sabem absolutamente nada daquilo que elas estão dizendo. Eu chamo essas pessoas de pseudo-intelectuais. Sabe aquele tipo de gente que compra um monte de livro, lê a orelha do livro, sabe aquela parte interna do livro? Lê a orelha do livro e comenta ele como se tivesse estudado? Tem gente assim. E ai de você, se você discordar dele. Ai de você. Entende? Então nós estamos vivendo essa época. Ei, quer ser um bom amigo? Conheça de fato. Escute, leia, entenda e comente as coisas da melhor maneira possível, de uma maneira bem construtiva. Conselho. Gente, tanto de gente querendo dar conselho para a gente, dar conselho amoroso, não é? Uma vez uma menina veio me dar um conselho amoroso, aí me deu um conselho todo bonito e no final ela fechou, sabe com o quê? Nossa, se eu seguisse os conselhos que eu dou, eu seria mais feliz. Peraí, eu estou me aconselhando com essa pessoa, sério? Essa pessoa não sabe o que ela está dizendo. Com quem você se aconselha? Tem um ditado que diz assim, não confie em um homem que não sofreu. Se a pessoa que está te aconselhando, ela não sabe o que ela está dizendo, tome cuidado, é apenas teórico. Sabe por que eles davam medalhas para os generais? Para esconder as cicatrizes. A medalha é bonita, né? Mas é para esconder uma cicatriz, é para esconder algo que o indivíduo já passou, entende? Faz sentido? Então, ao invés de você sair aconselhando, ou se aconselhando com todo mundo e qualquer um, tome cuidado, veja quem aconselha você. Quer ver um exemplo que eu gosto muito? Imagine alguém vendendo mapa do tesouro. Imaginou? O cara está vendendo o mapa do tesouro, e não está muito caro não, está uns R$100 o mapa do tesouro. Gostaram da ideia? Você compraria o mapa do tesouro? Agora deixa eu fazer uma pergunta, por que esse cara está vendendo o mapa? Ele mesmo vai lá e busca o tesouro. A gente não pensa isso. Ei, assim são esses conselheiros. Tem pessoas que sabem o que falar para você, mas elas não resolvem os problemas delas. Então toma cuidado com um grupo de pessoas que tem opinião sobre tudo e qualquer coisa. Qualquer coisa que você lançar para ela, ela tem uma opinião. Eu estou trabalhando em cima de um tema, isso vai dar muito trabalho para mim, é o tema do não sei. Não sei, simples assim. O que é mais importante, o que você sabe ou o que você não sabe? É o que você não sabe, porque o que você sabe, você já detém. Aquilo que você não sabe é mais importante, você tem que aprender. Tem gente que tem vergonha de dizer, eu não sei. Gente, eu não sei dirigir um caminhão. Aí daí, se você precisar que eu dirija um caminhão, eu não consigo. Eu vou ter que ir atrás de alguém que saiba. Isso é vergonhoso? Não, não é. Existem um monte de coisas que eu não sei. E isso não é vergonhoso. Agora, tem pessoas que, no que se refere a aconselhar a gente, ela nunca assume que não sabe. Ei, às vezes, se você não sabe de algo, fica em silêncio e diz, olha, eu vou ouvir você. E a gente pode orar junto, a gente pode procurar uma pessoa mais velha junto. Mas eu não sei. E daí? Você só foi honesto, tá? Pior ainda seria dar um conselho errado, né? Já pensou você dar um conselho errado para alguém? Já pensou você aconselhar a pessoa e a pessoa se quebrar logo ali na frente? Já pensou você dar um conselho do tipo, para de estudar, cara, nem todo mundo que estuda vence na vida. E a pessoa para de estudar e lá na frente você topa com ela? Está entendendo? Cuidado com os conselhos que você dá e os conselhos que você recebe, tá bom? Reitero, nunca confie em alguém que não sofreu. Às vezes a pessoa te ama, mas ela te dá um conselho errado. Claro que não, a pessoa que me ama não vai me dar um conselho errado. Abre para mim Jó 2,9. Jó 2,9. Vê se uma pessoa que não te ama não te dá um conselho errado. Essa pessoa aqui teve 10 filhos com Jó, é a mulher de Jó. A mulher de Jó teve 10 filhos com ele, aí ele perdeu tudo. Olha, o que ela fala? Olha só, Jó 2,9. Jó, acho que é só Jó mesmo, né? Jó 2,9. Então a sua mulher lhe disse, ainda retens a sua sinceridade? Você ainda é leal a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Gente, isso é a mulher de Jó falando para ele. Ei, às vezes a pessoa até gosta de você, mas ela não sabe o que ela está falando. Então tome cuidado com os conselhos que você dá e principalmente com os conselhos que você recebe. Ok? Certo?
Podemos trocar de tema então? Então tome cuidado, tá, com os conselhos com as pessoas, certo? Agora vamos em frente. E quando eu identifico que uma amizade é tóxica? A palavra tóxica em relacionamentos, ela é recente, ela não é uma palavra antiga. Tanto é que em 2018 o dicionário de Oxford elegeu essa palavra como a palavra do ano, para explicar o que acontece em alguns relacionamentos. O que é um tóxico? Eu sou professor de química, então eu sei bem o que é um tóxico. Um tóxico, por exemplo, é um composto, às vezes em pequeníssima quantidade, que é suficiente para causar um envenenamento. Ele age em um setor bem específico, por exemplo, o veneno de um escorpião. Ele vai agir sobre o sistema nervoso central, certo? Então o tóxico é um relacionamento que às vezes em pequenas quantidades, ele é capaz de acabar prejudicando bastante. E aí, quando você descobre que um relacionamento é tóxico, o que você tem que fazer? Mateus 5:29. É isso mesmo. Mateus 5:29. Lá vem, vamos lá. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Explica isso para mim. Ok, um amigo seu é tóxico, é prejudicial, é ruim para você, e você sabe disso. Ele te dá conselhos ruins, ele te induz a comportamentos ruins, e o que você pode e deve fazer? Você é quem sabe, você tem um destino a seguir, você tem um itinerário a trilhar, você tem uma estrada, e aí esse amigo seu, ele não compete com essa realidade. Então o que eu estou dizendo para você não é para você abandonar um amigo, é para você se deixar ser menos influenciado, de preferência que ele não influencie você, porque se alguém te oferece entorpecentes ilícitos, você não tem que aceitar, nem os lícitos, né, gente? Você não tem que aceitar, é uma amizade que não compete com você, tá? Então às vezes essa amizade tem que sair. Sim, Jonas? Por exemplo, não é, em vez de você abandonar ele, você, em vez de ele te influenciar, você influencia ele. Isso, exatamente. Não é abandonar a pessoa. Eu gosto de pensar que você influencia pessoas e pessoas te influenciam. Se alguém é prejudicial, se alguém está com comportamentos ruins, o que você faz? Essa pessoa não pode te influenciar mais. Então aqueles conselhos, as ideias que ela traz para você, você começa a ter que cortar isso. E aí posteriormente, o que você faz? Você começa a influenciar ela. Como? Especialmente com o seu comportamento, tá? Então, entenda, existem pessoas que é melhor a gente ir cortando elas da nossa vida. Gente, eu perdi amigos à medida que o meu comportamento foi mudando. A Ana Paula, né? A Ana Paula talvez se lembre de mim nos primeiros anos de Laurentina. Eu tinha alguns amigos bem rebeldes, eles acabaram todos. Eu tinha um amigo, eu não vou falar o nome dele, mas ele virou ateu. Gente, ele virou ateuzão de pedra, ele não conversa comigo mais. E eu gostava de discutir essas coisas com ele, porque à medida que eu fui ficando cada vez mais centrado na igreja, ele foi se distanciando, ele percebeu que ele não me influenciava mais, e ele não conversa mais comigo. O que eu fiz de errado? Nada, mas eu não permito mais que ele me influencie, entende? Então existem algumas coisas que a gente tem que ir retirando, tá? Relacionamentos tóxicos acabam nos envenenando, tá bom? Falei aqui para vocês já, né, sobre o casamento. Gente, case-se com alguém que você goste de conversar, tá? Case-se com alguém que você consiga trocar ideias, ok? Certo? Que te ouça e que você seja ouvido por ela, porque é sério, tá? É isso o que vai ficando à medida que os anos vão passando. E a ideia de um casamento é que os anos passem. Eu sempre digo à minha esposa, olha, tomara que a gente tenha a oportunidade de envelhecer juntos, assentados em cadeiras de balanço com meias grossas nos pés, em um dia bem frio, conversando e bebendo chá. É isso, tá? O casamento é um processo, e aí se você não gosta de conversar com a pessoa, tá? Temos um probleminha. Pessoal, eu trouxe 4 dicas para vocês sobre como escolher um bom amigo, ou como escolher um amigo. Primeira dica, ter interesse em comum. Se você não tem interesse em comum com a pessoa, como é que você vai ser amigo dela? Como eu disse, eu gosto de livro, eu gosto de jogar xadrez. Aí a pessoa vem conversar comigo e ela vem conversar comigo sobre, como é que é? RPG é um jogo, não é RPG? Aí a pessoa vem falar comigo de RPG e ela fala toda empolgada, 1, 2, 3 horas.
isso não vai dar certo, vai? Eu vou conseguir ser amigo dessa pessoa? Ela vive em função disso, e eu não. Então você tem que ter interesse em comum. Não estou dizendo que você não pode trocar ideia com a pessoa, não. Claro que pode, mas o que é uma amizade? É uma troca de tempo agradável para os dois. Então, para que seja agradável para os dois, tem que haver algo em comum, para que vocês conversem, para que vocês distraiam. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que gosta de pescar. Gente, eu odeio pescar. Ele é amigo meu, mas ele me chama para pescar, eu não vou. Aí ele começou a dizer para trás, puxa, cara, mas você não vai pescar comigo nunca? Eu falei, eu posso levar um livro? Aí ele falou, não é boa ideia pescar com um livro. Eu falei, por que não? É porque o peixe vai morder lá e você não vai ver. Então, não é para mim. Entende? Então a gente não tem coisas em comum nesse aspecto. Ele vem falar para mim que foi lá e colocou uma ceva e pegou uma traíra, e eu fico olhando aquilo e pensando, uau, ele gosta mesmo disso, eu não. Então a gente se conhece, conversa, mas é só essas conversas informais. Para que você seja amigo de alguém, tem que haver interesses em comum, tá? Tem que ter esses interesses em comum. Segunda coisa, o nível de interesse da pessoa, né? Porque tem gente que é o quê? Interesseiro. Eu tenho a impressão que se eu ganhar na Mega Sena, apesar de que eu não jogo, eu vou ter um monte de amigos, não vou? Ok, será que são amigos mesmo? Não mesmo, né? Mas eu tenho a impressão também que se eu tiver uma derrocada financeira, algumas pessoas vão sumir da minha vida, e algumas outras vão permanecer. Essas que permanecem são de fato amigos, ok? Certo? Veja que os amigos de Jó foram maus amigos, mas ainda assim foram amigos. E no final de tudo, Deus até restaura eles a condição de não estar com raiva deles. Tá bom? Então, perceba o interesse das pessoas, até falei para vocês, né? Tem gente que quer ser amigo, eu dou aula, então posso ser isso. Tem gente que quer ser amigo de aluno em dia de prova. É sério, gente, dia de prova eu já vi nerd fazer sucesso. Eu já reparei. Sabe, dia de prova, o nerd, ele cara, faz um resumo da prova, o cara não fala com ninguém o bimestre todo, ninguém dá moral para ele, aí no dia da prova, cara, faz um resumo da prova para a gente, aí junta aquela rodona ao redor do cara, o cara é o professor do momento. Será que é uma amizade verdadeira, genuína? Eu falo para vocês porque eu fui esse tipo de cara na escola, eu era um nerd, era o único momento em que eu tinha amigos. Mas durante a prova? Olha o cara entregando todo mundo aí. Foi antes da prova, né? Não, isso é válido, isso é bom. O compartilhar é bom, é válido. É triste quando... Quer ver? Eu não sei se vocês... a situação que eu proponho, Jonas, eu espero que não seja essa, ela é bastante específica. O cara é isolado. Ninguém aceita ele, ninguém gosta dele, ninguém conversa com ele. Mas no dia de uma avaliação em que ele tem domínio, as pessoas vão até ele. Então não é amizade genuína. Eu acho que não foi o que aconteceu, né? Eu espero, sinceramente, que não. Vamos conversar sobre isso. Eu estou brincando, tá? Então, perceba se a amizade é verdadeira ou não. Terceira coisa, veja como... Isso é bom. Se você já detectou que não é a melhor amizade, dá uma distanciada mesmo, não tem problema nenhum a gente ficar... eu gosto muito de uma fala, que está até bastante na moda, você tem que amar todo mundo, mas gostar você pode escolher quem você gosta, né? Se não compete com aquilo que você quer para a sua vida, não se envolva, tá? Terceira coisa, veja como o candidato a seu amigo trata os outros, porque em algum momento ele vai tratar você assim. Para as pessoas que querem casar, eu sugiro assim, você não precisa ver, para você saber como o marido ou a mulher vai te tratar, o namorado, a namorada vai te tratar, é só você olhar como ele trata o pai e a mãe dele. É sério, não estou zoando. É sério, eu não estou zoando. É verdadeiríssimo, eu trato a minha mãe super bem, eu trato a minha esposa bem. A minha esposa trata o pai dela super bem, ela me trata bem. E eu conheço pessoas que tratam o pai ou a mãe mega mal. E aí, quando essas pessoas se casaram, alguém diz assim, eu não sabia que ele era assim.
Sério? Sabe para que servem os almoços de domingo? Servem para isso. Ou às vezes eu não sabia ou não tinha. As pessoas dizem que o amor é cego, surdo, mudo. Mentira, a paixão é. Paixão é cega, surda, muda, porque o amor, ele é um sentimento que aceita a pessoa. A paixão é um sentimento que forja uma pessoa com um ideal. E aí quando você descobre que não é aquilo, a paixão acaba. O problema é se você já tiver casado com essa pessoa, e aí a paixão acabou, e agora? Aí complicou tudo, tá? Então, trate o seu pai, a sua mãe da melhor maneira possível e veja como seu amigo trata as pessoas, porque em algum momento ela vai tratar você assim. Em algum momento ela vai tratar você daquela maneira. Então, se ela trata bem, sim, aí eu gosto de pensar também que isso não é o fim do mundo, não é, casou, então agora acabou, não, você está o tempo todo construindo a pessoa, e a pessoa te construindo, então ainda há a oportunidade de você, você precisa melhorar nisso, nós precisamos conversar um pouquinho sobre tal coisa, nós precisamos desenvolver um diálogo ao redor disso aqui, eu preciso que você mude, porque senão as pessoas, elas sempre teriam e carregariam os problemas hereditariamente, e problema não é hereditário, você tem que resolver ele, não é porque meu pai tinha problema, que o meu avô tinha, que eu, não, eu posso parar esse ciclo, tá? Então você e eu podemos evoluir. A quarta e última coisa, não fique obcecado por um amigo perfeito. Mandei a mensagem, ele não viu, mandei a mensagem, ele viu e não respondeu, mandei um bom dia mega especial para ele, ele não respondeu, aí será que ele ainda gosta de mim? Pare com isso, não fique obcecado por uma amizade perfeita, você não é perfeito, então não fique obcecado por isso, entenda, as pessoas são falhas, você é falho, nós como um todo somos falhos, então essa obsessão pela perfeição, ela acaba atrapalhando a gente em viver o melhor da vida, em encontrar, em estar com o melhor da vida, então fica tranquilo, tá bom? Se você não é um amigo perfeito, fique tranquilo, busque a perfeição, não a ponto de ficar maluco, não a ponto de perder a alegria, tá? Mas deixe as pessoas serem felizes também, tá bom? A pessoa errou comigo, ok, veja o tamanho da falha, perdoe ela e siga em frente, tá bom? Vamos em frente. Vocês já ouviram falar do dilema do porco espinho? Ouviram? A história do Arthur Schopenhauer, eu gosto muito dessa história. Sabe o que é porco espinho? Um povo mais antigo chamado Luiz Cacheiro. Porco espinho, ele é um porco que tem nos pelos dele bem duros, bem firmes, e na ponta do pelo, na pontinha mesmo, bem duro, bem firme, é afiadíssimo. Legal, né? Aí, por exemplo, os predadores vão tentar comer e não conseguem. Uma onça pegar um negócio daquele, quando ela tentar morder, a boca dela vai ficar toda cheia de espinhos. Certo? Fala-se que um dia esfriou repentinamente, e uma manada de porco-espinho perceberam que eles poderiam fazer o quê? Para se esquentarem? Ficar pertinho do outro. Só que quando eles se aproximavam, o que acontecia? Óbvio, né, gente? Um espinho acabava furando o outro. Aí o que eles faziam? Distanciava. Mas aí vinha o frio. Aí eles faziam o quê? Tentavam aproximar de novo. Eles ficavam nessa dança. Aproximava, machucava. Afastava, sentia frio. Sabe, esse foi um dilema impossível de ser resolvido em outros tempos. Por quê? Porque nós podemos aplicar isso à nossa vida. Existem pessoas que, se a gente se aproximar muito delas, elas fazem o quê? Acabam nos machucando. E se a gente se afastar muito delas, a gente se isola. Então, você precisa resolver esse problema. Aí vieram o quê? As redes sociais. Para mim, está resolvido o problema. De vez em quando eu mando mensagem para uma pessoa que mudou lá para São Paulo, e aí, você está bom? Está bom, bom também, tá bom. Valeu, foi bom, adeus. Estou mantendo o relacionamento, mesmo à distância, porque eu sei que se essa pessoa se aproximar muito de mim, ela é prejudicial, ela é tóxica, entende? Há pessoas que não te ferem, que não te machucam, essas pessoas você pode se esquentar com elas, você pode fazer aquilo que nós falamos na Eclesiastes, você esquenta a pessoa e a pessoa te esquenta, você vive com a pessoa e a pessoa vive com você, mas tem pessoa que é tóxica, que é mal, que é ruim, e aí o que acontece? Você se aproxima da pessoa, a pessoa te fere, eu não quero ser ferido, e nem você, então você pode resolver uma boa parte desse problema, que jeito? Até as redes sociais te permitem isso, tá? Então, bastante cuidado, tá? Com esse envolvimento tóxico aí, toma uma distanciazinha que te permita ficar bem, não tem problema, tá bom?
Eu tenho amigos, não, gente, se você olhar as redes sociais de todo mundo tem um rio de amigo, né? Sério, tem gente aí com 2.000 seguidores, 3.000, tem gente com 5.000 amigos no Facebook, se eu não me engano o limite é 5.000, não é? Eu nem sei, tá? E tem gente que tem 2, 3 contas, tanto amigo que tem. Gente, se você tiver, o Leandro Carnal, um filósofo brasileiro, diz assim, ó, se você tiver mais amigos que você consegue contar na mão, você não sabe a definição de amigo. Gente, 5 por vida é muito, tá? É sério, amigo de verdade, daquele que você pode contar, é raro, ok? Vamos em frente. Os seus amigos, eles precisam se alegrar com as suas alegrias. Gente, a minha mãe, ela tem que fazer um estudo sobre Isabel, ela tem que fazer. Aí o que ela fez? Ela falou, Carlos, me ajuda a fazer um estudo sobre Isabel. Ela vai o Carlos estudar algumas coisas, né? E eu descobri algo fantástico sobre Isabel. Ela ansiava, Isabel lá de Lucas, tá? Ela queria ter um filho. A mãe de João Batista. E ela não podia ter filho. Aí teve aquele lance lá, que Zacarias entrou, ofereceu o sacrifício. Quando estava lá, ele ofereceu, um anjo viu e falou, olha, é o seguinte, vai ter um filho, o nome dele vai ser João. E ele duvidou, e por isso ele ficou mudo e tudo mais. E ela de fato engravidou. Isabel engravidou, e o que eu mais gosto, ela suplicava por aquela gravidez, certo? E quando o feto, o bebê que ela carregava, se aproximou de Jesus, porque Maria veio visitar a Isabel, né? Maria, elas eram primas, ela veio fazer uma visita, certo? Ela grávida, Maria grávida, Isabel grávida. O que acontece com João? Dentro da barriga de Isabel, ele pula, ele salta, ele se alegra, há uma impressão de uma alegria, ele se move. Ei, tem amigos que façam isso quando se aproximarem de Jesus. Tem amigos que quando você contar o sonho para eles, eles vibrem com você. Isso é bom. Cara, é sério, você quer fazer um vestibular para isso? Então faça, corra atrás, se esforce. Ou é sério, você quer ser um empreendedor? Vamos juntos. Sabe, se eu puder te ajudar em alguma coisa, tem amigos que se alegrem com você. Existem pessoas que quando você está contando o seu projeto para elas, elas ficam assim, isso não vai dar certo. Não é. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade triste. Antecipando algo, projeto em Romanos 12:15. Romanos 12:15 vai tocar nisso de uma maneira especial. Olha o que diz Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que choram e chorai com os que se alegram. Falei certinho? Não? Alegrai-vos com os que choram. Ou seja, quando os outros sofrerem, vocês se alegram. Está certo agora? Não? Vou ler de novo então. Alegrai-vos quando alguém sofreu uma desgraça muito grande. Está certo? Não, alegrai-vos com quem? Se alegra. Ou seja, alguém passou no vestibular para medicina e você não. Ei, se alegre pela alegria dele e estude mais. O cara conseguiu abrir um negócio e conseguiu na primeira semana faturar 20 mil. Ei, ele é seu amigo, não seja invejoso, se alegre com a alegria dele e trabalhe e se esforce. Porque se você for sentir inveja do sucesso das pessoas, isso vai dizer mais de você do que delas. Vai ter mais gente querendo se derrubar. Chorar, gente, chorar com os que choram não é difícil, é sério. Sabe aquela historinha, não sei se vocês já ouviram, né? Uma piadinha até sem graça, mas vamos lá. O cara estava tão lascado, mas tão destruído, tão mal, foi contar as desgraças dele para um carroceiro, até o cavalo chorou. Gente, chorar com quem chora não é difícil, não é. Agora, se alegrar com quem se alegra, a gente fica, Deus, por que não eu? Por que o Senhor não deu essa oportunidade para mim? É um mal terrível. Deus, mas por que o Senhor prosperou fulano e não a mim? Ei, não seja esse tipo de pessoas. A inveja diz mais sobre a sua incapacidade de ter sucesso do que sobre o outro.
e com certeza atrapalha. Sabe por quê? Eu classifico as pessoas em 2 grupos. Existem várias classificações, mas no que tange a isso eu classifico em 2 grupos. Um que se importa em ser o sucesso, e um que fica perguntando por que os outros fazem sucesso. Um dia um cara chegou em mim e falou assim: professor, o senhor é um cara inteligente, o senhor é um cara inteligente, o senhor é um cara, o que o senhor faz para ser inteligente? Eu falei: eu leio muito, eu esforço muito. Nossa, que legal, hein? Eu queria ser inteligente igual o senhor. Eu falei: então vamos ler. Eu não vou ler. O que você faz ser inteligente? Eu assisto documentário, é sério, eu assisto documentário. Eu sei que parece coisa de nerd, eu sou nerd. Olha os meus óculos para vocês verem. Aí alguém diz e fala: você é inteligente. Não, eu sou esforçado. E se você for esforçado, você vai ser inteligente. Então, ao invés de você ficar triste pela inteligência do outro ser maior que a sua, vamos trabalhar, sabe, se esforce. Tenha amigos que sonhem com você, que quando verem você chegando no sucesso, não coloquem pedras para você tropeçar. Não, um cara abriu uma padaria lá em Jaraguá, e a padaria dele foi muito bem, estava indo ótimo. Alguém aqui em Goiânia falou: deve estar roubando. Isso é inveja, da mais pura. Vamos trabalhar, tá? Então, alegre-se com quem se alegra e chora com quem chora. Repito, chorar com quem chora não é difícil, gente. Agora, se alegrar porque alguém venceu, às vezes é complicado. Vamos em frente. Então, olha só, leve isso com vocês, tá? Tenha sonhos e tenha amigos que vibrem com as suas vitórias, ok? Assim como Isabel, o bebê de Isabel vibrou a se aproximar de Jesus, tá? Tem gente que se aproximar de Jesus corre, né? Você chama um amigo para ir na igreja e fala: eu não, vai que o pastor tem uma revelação lá. A irmã do manto, né? A irmã do círculo de oração vem na minha direção. Deus está me revelando algo aqui, um mistério. Tem gente que, Jesus, me perdoa. Confesso tudo. Então, muito cuidado. Gente, eu não tenho dom de revelação. Mentira, eu tenho. Não, eu não tenho. Eu tenho ou não tenho? Na verdade, essa ideia de revelação, ela é muito mais complexa, tá? É mais profundo do que apenas aspas dom. Mas se você convidar alguém para vir para a igreja e essa pessoa se recusar veementemente porque ela tem práticas ruins e ela não vai vir porque ela não quer abandonar essas práticas, você tem certeza que você quer se manter aliado a essa pessoa? Porque a amizade é uma aliança. Okay? Um contrato, ele está baseado em quê? No desempenho. Se eu contratar alguém para fazer um serviço para mim e ele não fizer, eu posso quebrar o contrato, que é o desempenho. Uma amizade não, tá baseado numa aliança. Eu me aliancei à pessoa. Então, tome cuidado com quem você faz aliança, tá? Projeta para mim agora, Provérbios 26, nós vamos ler o 18 e o 19, sobre bullying. Bullying. Acredita que a Bíblia fala sobre bullying? Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é um homem que engana o seu próximo e diz: eu estava brincando. Cuidado com as pessoas que falam. Tem uma tradução, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, eu gosto muito da tradução dela, ela diz assim, tem pessoa que fala muito, e ela acaba machucando as pessoas com a fala, tá? E essas pessoas que machucam com a fala, depois falam assim: ei, eu estava só brincando. O cara fala um monte de coisa, faz o outro chorar, leva o outro a uma tristeza profunda, depois fala assim: que isso, eu estava só brincando. Quem nunca, né? É uma amizade tóxica, isso é bullying mesmo, não tem outro termo para isso. Então toma cuidado com isso, tome bastante cuidado com isso, tá? Não seja esse tipo de pessoa que faça brincadeiras desagradáveis. Por exemplo, a pessoa não gosta de ser chamada de determinado apelido, ela não gosta porque não gosta, e aí a gente fica azucrinando a pessoa: ei, o que é isso? A pessoa não gosta. E o pior de tudo, você se coloca agora na situação de ser chamado assim. Eu tenho um apelido, as pessoas me chamam de Cadé, eu não me importo, mas vamos supor que eu me importe com isso, achasse isso ruim, aí a pessoa vem e me chama de Cadé para me irritar, para me provocar. É sério, essa pessoa é meu amigo? Não, nem um pouco. Eu não importo, tanto que o pastor Jessi, toda vez que eu venho aqui, ele fala: o Cadé, eu não importo, nem um pouco. Mas imagina se eu me importasse, e ele fizesse isso para me provocar.
Ei, que tipo de amizade seria essa? Que tipo de relacionamento seria esse? Então, assim é o homem que engana, que fala coisas do seu próximo e fala assim, estava só brincando, tá? Tome cuidado com isso, tá? Provérbios 27, 5 e 6. Provérbios 27, vamos ler os 5 e os 6. Olha o que diz. Uma crítica franca vale mais que um interesse escondido. Leais são, gente, olha isso, leais são as feridas feitas pelo amigo. Gente, já pensou você ter um machucado leal, porque alguém te falou coisas que você não queria ouvir? Mas os beijos do inimigo são enganosos. Eu não entendi, professor, os beijos do inimigo são enganosos, você não entendeu? Lembre-se, Jesus foi identificado como? Um beijo, ok? Certo? Agora projeta para mim 27, 17. Provérbios 27, 17. Eu amo esse versículo, gente, do fundo do meu coração. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ficou estranha essa versão, né? Ok, eu vou ler uma versão mais contextualizada. Como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma na outra. Dois amigos que discutem seus problemas ficam mais maduros e mais amigos do que antes. Sabe quando um amigo seu verdadeiro fala, ei colega, deixa eu te dizer uma coisa, eu amo você, e é por isso que eu vou te falar algumas verdades. Esse cara te ama, esse cara gosta de você, e se você viu o seu amigo fazendo algo errado, e você começar a dizer para ele, ei, sente-se, eu quero falar com você, o seu comportamento diante disso não foi bom, se você trilhar essa estrada, você vai na direção do fracasso. Então, entenda algo, não é errado, você está sendo amigo, e se essa pessoa revidar, discutir com você, discuta com ela num nível franco, tranquilo, sem ofender, tá? Porque é o ferro afiando o ferro, ok? Certo? A verdadeira amizade, nós pontuamos ela, é alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora, tá bom? Meninas e meninos, senhoras e senhores, doutoras e doutores, o nosso destino não está exatamente à nossa frente, ele está dentro de nós. Isso parece confuso, destino parece estar sempre à frente, né? Mas espera aí, como é que ele está dentro de nós? É como uma semente, você é uma semente. Então, se você tem um potencial, se você for colocado do jeito certo, no lugar certo, e regado com as coisas certas, o que vai acontecer? Você vai dar frutos maravilhosos. Mas e se você tiver um relacionamento tóxico que aos poucos vai envenenando você, vai gradualmente virando a sua cabeça contra a igreja? Então você poderá não frutificar da maneira que você deve. Eu citei um exemplo tosco até, mas eu poderia citar outros vários exemplos. E se uma pessoa vai te introduzindo no mundo das drogas lentamente, e se uma pessoa vai te apresentando a companhias indevidas lentamente, então isso é tóxico, é uma semente que lentamente ela está sendo envenenada, e quando ela for frutificar, está comprometido. Então o seu destino também está dentro de você. Aquilo que você ingere, aquilo que você come, eu falo no sentido intelectual, tá? As amizades que você tem, o que você assiste, nós somos influenciados a assistir as coisas pelas pessoas, certo? Eu, por exemplo, eu recomendo séries para os meus alunos. Eu recomendei recentemente série para aluno meu. Falei, gente, tem uma série legal, Chernobyl, assiste lá, tal. A gente estava trabalhando em radioatividade, então assiste a série lá, tem tudo a ver. Aí a pessoa vai e assiste a série, entende? Você é influenciado assim. Aí agora a pessoa te recomenda uma série bem sinistra, assiste lá, Lucifer, é legal, é top de linha, o cara é bonzinho pra cá. Ei, cuidado com isso, tá? Não estou dizendo que a série é boa ou ruim, não, fique à vontade, você vai decidir. Lucifer, é você quem vai decidir, mas cuidado, tá? Os seus amigos, eles vão influenciar você nisso aí. O seu destino, ele está dentro de você. Então você ingere coisas boas, até influenciado pelas amizades que você tem. Se você tiver um amigo que é negativo, que é ruim, ele vai passando isso para você. Tem um processo em química que eu gosto muito, chamo de osmose. A osmose é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Eu não entendi. Ok, fica tranquilo. Osmose é quando uma coisa sai daqui e passa para cá naturalmente, certo? Sem esforço. Eu e você, nós passamos pelo processo de osmose por causa do meio em que nós vivemos.
eu influencio o meio me influencia. Só que eu influencio o meio muito pouco. Obviamente, o meio me influencia muito mais. Eu absorvo muito mais do mundo do que eu dou para o mundo. Eu afeto pouco o mundo me afeta muito mais. Faz sentido? Certo? Então, cuidado, tá? O seu destino está dentro de você. Você será o resultado das palestras que você ouve, dos livros que você lê, dos filmes que você vê, dos amigos que você tem, das séries que você vê. Quando eu vou me banhar, eu gosto de pegar o celular e colocar sempre vídeos curtos do Projeto Bíblia. Sabe, tem os projetos bíblicos, são vídeos curtos de 5 a 10 minutos que explicam um livro da Bíblia. É maravilhoso, é muito bom. Eu já fiz o livro, a Bíblia todo dia uma vez, eu vou fazendo de novo. Sabe, é interessante. É um costume legal. Eu estou passando por isso. Aí eu recomendo isso para você, ou seja, estou sendo amigo de vocês. Tem gente que recomenda outras coisas. Leve o seu celular para o banheiro e faça outras coisas. Acesse outros conteúdos. Eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas nós sabemos que o perigo hoje, ele não está mais na rua. Não, o perigo hoje, aqui. Esse é o vilão, esse é o perigo. Então, sejamos cautelosos com o que as pessoas nos indicam, tá? Vamos adiante. As pessoas com quem convivemos, elas nos influenciam. Gente, eu não concordo com aquele negócio de que eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo. Eu não concordo, me desculpem, tá? Mas que tem influência, tem. Eu não sou a média das 5 pessoas, não mesmo. Eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando na escola, eu fico mais na escola que em casa. E aí? Então, eu não concordo. Se você concorda, ótimo. De fato, tem uma influência, tá? E essa influência, ela é interessante, especialmente para o lugar que você, para o nicho que você vai entrar. Como você será reconhecido? Deixa eu explicar. Vamos imaginar que um indivíduo, ele foi contratado para trabalhar numa multinacional. É o primeiro dia dele. Aí ele, logo pela manhã, ele encontra um funcionário que tudo que ele faz é reclamar. O cara, ele só reclama. Ele começou reclamando, ele tem que fazer uma coisa, vai reclamando, ele é conhecido por suas reclamações. Aí ele troca uma ideia com esse cara, percebe essa natureza, ok. Lá, logo na sequência, ele encontra com outro funcionário totalmente contrário. Feliz, contente, sorridente, trabalha ali, está desempenhando o trabalho bem, ok? Aí tá, e na hora do almoço, você chega no refeitório, pega a sua refeição e vê uma mesa com um lugar, outra mesa com apenas um lugar. Na mesa que tem um lugar de cá, está o cara feliz, contente, sorridente, que trabalha com afinco. E na outra está o reclamão. Ei, você decide agora para onde você vai. E o lugar que você for, vai influenciar você. Se você for lá e sentar com um reclamão, o gerente pode estar vendo isso, e aí o gerente está pensando em demitir aquele cara, porque aquele é reclamão. Ele se torna dispensável. Agora o outro não, ele é super esforçado e está nos casos dele ser levado a gerente. Ei, você já está próximo dele. Entende? Existem amigos que acabam ajudando você. E você tem o poder de escolher esses amigos. Então, escolha bem os seus amigos e faça uma oração genial. Gente, eu tive muitos amigos ruins, muitos amigos ruins. Eu tive um amigo meu, ele teve que ir embora de Goianésia, porque ele e mais 3 caras roubaram 10 mil reais da Camargo Correia. A ideia dos caras, mano. Eles roubaram 10 mil reais da Camargo Correia, descobriram que ia ter o transporte lá, eles pensaram que seria um transporte milionário, roubaram 10 mil conto, o cara teve que sair de Goianésia fugido. O cara era amigo meu. Era amigo meu de almoçar na minha casa e eu na casa dele. Aí ele me faz uma dessa, esses dias para trás, ele me achou nos Facebook da vida aí, mandou um monte de mensagem, eu falei, legal, estou bem também. Quando eu for em Goiânia, eu posso te ver? Está no vácuo. Por causa do que ele fez. Entenda. Existem algumas amizades que não funcionam. A gente tem que, sabe, e aí eu orei a Deus. Quando eu percebi isso, eu orei, falei, Deus, muda o meu círculo de amizade, me dá amizades boas. E Deus ouve a oração da gente, é sério, Deus ouve. Aí Deus começou a afastar algumas pessoas, eu percebi algumas pessoas que eu até gostava, interagia bem com elas. Elas foram se afastando, elas foram se atarefando, e outras despontaram na minha vida, e eu fui trocando essas amizades, e isso fez bem para mim. Ei, cuidado, você pode ter um amigo tóxico, um amigo que está te influenciando negativamente.
e você tem uma oportunidade incrível, maravilhosa, uma oportunidade de fazer, sabe o quê? De orar a Deus e falar: Deus, coloque amigos estratégicos que me ajudem, que me façam crescer, tá? Caminhando aqui para a conclusão com vocês, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é bíblico. Provérbios não, Coríntios 15, 33. Me diga com quem tu andas, que eu sei quem tu és, né? Tem um ditado, adágio popular assim. Não é bem assim, mas não funciona assim. Se fosse assim, Judas seria um cara legal, né? Judas acabou traindo Jesus, mas tem um funcionamento aqui. Então entenda, as más conversações, a Bíblia tem uma tradução que fala conversações, você fala conversações. Conversa ruim corrompe. Sabe o que é corromper no original? Apodrecer. As conversas ruins apodrecem os bons costumes. A sua mãe te educa direitinho, te dá os costumes os melhores possíveis, você nunca vai roubar nada. Aí você conhece um cara que é um bandido, e ele te incentiva a isso. Espera aí, uma conversa ruim é corromper um costume bom que você tinha. Então não se engane, se você identificou uma conversa ruim, é hora de sair fora. E como é que eu identifico uma conversa ruim? Espírito Santo, o Senhor está aqui? Você está conversando com alguém, pergunte a você mesmo: Espírito Santo, o Senhor ainda está aqui? Alguém começa a falar coisas sensuais: Espírito Santo, o Senhor ainda está aqui? Alguém começa a tramar uma briga com alguém: Espírito Santo, o Senhor ainda está aqui? Não, eu não sinto mais o Espírito Santo. Então, a conversa é ruim, ela vai perverter, ela vai corromper um costume bom. Entende? O Espírito Santo age na sua consciência. Ele age na sua consciência. Às vezes você nem pergunta e o Espírito Santo fala: ei, sai fora. Quem nunca, né? Quem nunca recebeu esse aviso? Parece um sinal vermelho, bem grande, dizendo: ei, 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 onde você vai com isso? Sabe quando você começa a falar mal de alguém? E você vai falando mal, e você começa a armar contra aquela pessoa. Podia acontecer isso, eu desejo isso. Ei, tem algo dentro de você que diz: stop, pare. Outra coisa, Provérbios 13, 20. Esse é doído também. Provérbios 13, 20 diz assim: o que anda com sábios ficará burro, mas o companheiro dos tolos será eleito a prefeito. Está certo? Está totalmente o contrário. O que anda com sábios ficará mais sábio. Quem anda com sábio ficará sábio. Tem um pensamento, eu particularmente não concordo. Diz assim: se você é o mais inteligente do seu grupo de amigos, você tem que sair desse grupo de amigos. Não necessariamente. Só porque eu sou o mais inteligente do meu grupo de amigos, eu tenho que sair do grupo de amigos porque eu estou arrastando eles? Ei, quem sabe, esse é a minha missão de vida, esse é o meu propósito, influenciar essas pessoas. Mas eu tenho que andar com pessoas sábias. Eu tenho que conviver com pessoas sábias, mais sábias que eu. Você tem que conviver com pessoas mais inteligentes que você, mais sábias que você, e inevitavelmente você vai conviver com pessoas menos sábias também, mas procure conviver absorvendo, entende? Quando alguém sábio chegar, ajoelhe-se diante da sabedoria e receba ela. Oi? Era Paulo que fala na Bíblia que os mais simples ele pregava de uma forma, Sim, os mais sábios ele pregava de uma isso, forma. até Ele sabia dividir, tipo, esse povo que é mais simples eu vou falar da forma deles para eles entenderem. ele chega a dizer: eu me faço de louco para ganhar a todos, né? Então, ande com pessoas sábias, e aí quando for o momento de você ser o sábio, seja o sábio, ajude as pessoas, mas, procure pessoas sábias, interaja com elas, as pessoas sábias, elas ensinam muito pelo exemplo, gente, muito, muito, muito. Vocês não têm ideia, é sério, do que é sentar com um cara igual o pastor Gessi, cara, eu trocar uma ideia simples com ele. Você conversa com ele um pouquinho, sério, na boa, e você percebe que ele tem uma conduta, um jeito de viver interessante, legal, você aprende. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de sentar com o pastor Vanderlei, e é interessante o jeito que o cara, ele parece que está vivendo e te ensinando. Conviva com essas pessoas, escolha alguém mais sábio que você e conviva com ela, nem que seja um pouco de tempo, você vai aprender algo, ok? Certo? E para fechar com vocês, eu trouxe um provérbio chinês, é interessante, ele diz mais ou menos assim: as más companhias são como um mercado de peixe. Imaginem um mercado de peixe, imaginou?
acabamos nos acostumando com o mau cheiro. Se você for ficando junto de más pessoas, no final de tudo, você é uma má pessoa. É sério, eu sei que não é legal ouvir isso. Mas escolha as pessoas com quem você convive. Isso vai determinar muito do seu futuro. Muito. Muito mesmo. Escolha bem suas amizades. E se tem alguma amizade prejudicial, não é vergonha nenhuma você ir aos poucos se afastando da pessoa. Não afaste-se dela a ponto de abandoná-la e permitir que ela vá ao inferno. Não. Mas não permita que ela te influencie, como nós pontuamos. Seja você quem influencia ela. Tá? Então, seja alguém que seleciona as suas amizades. Shakespeare, como eu disse para vocês, ele propõe que os amigos são a família que nós podemos escolher. Escolha a sua família de amigos da melhor maneira possível. Mas eu não sei como. Ok, peça a Deus. Deus, coloque bons amigos na minha frente. Gente, eu peço tanta coisa para Deus. Deus deve estar acostumado comigo, né? Falar, lá vem um pidão. Eu peço mesmo, cara. Vocês acreditam que eu peço a Deus para colocar os livros certos na minha frente? Fala, Deus, tem tanto livro no mundo, coloca os livros certos na minha frente. Deus, coloca a mensagem certa para eu ouvir no YouTube essa semana. Às vezes eu tenho um tempo, aí eu saio com uma mensagem no celular, e aí eu vou ali para aquela pista da Baixada da Contorno, e eu fico ali caminhando, eu peço a Deus, Deus, coloca a mensagem certa para eu ouvir. Deus, me faça ter o diálogo certo. E Deus faz, acredita nisso? Às vezes eu ouço coisas através das mensagens que eu penso assim, Deus, obrigado. Às vezes eu vejo amizades se aparecendo, se fortalecendo, acontecendo, e eu penso, oh Deus, muito obrigado. Peça a Deus para que Ele mude o seu círculo de amizade. Mas está legal, está confortável do jeito que eu estou. Alguns amigos meus usam drogas, mas tudo bem. Os meus amigos são viciados em pornografia, mas está tranquilo. Ei, tem certeza que isso está bom? Não está. Tá? Tome cuidado, tá bom? Os meus amigos, eles são um pouco anarquistas, eles odeiam a autoridade. Ok, lembre-se desse ditado chinês aqui, tá? As más companhias é igual ao mercado de peixe. Com o tempo, se acostuma com o cheiro. Você nem percebe mais. Com o tempo, você é um deles. Tá bom? Gente, alguém, por favor, comente algo. Não é necessariamente assim, mas é bem nesse sentido. É o que nós vimos aqui em 13:20, né? Quem anda com sábio, fica sábio. Né? Já tá dando aqui o diagnóstico. Quem anda com sábio, sábio é. Mas quem anda com tolo, tolo é. É bem isso, é bem nessa linha mesmo. Não entendi? Acaba se sujando, né, gente? Acaba se sujando. Tá? Há uma analogia que eu gosto dela, que nós temos que ser igual uma garça. Já viram uma garça no pântano? Gente, a garça tem a pluma limpinha, a plumagem dela é limpinha, ela fica andando devagarzinho, somos nós, devagarzinho. A gente tiver que andar no mundo é bem devagar, bem, sabe? Aí se você puder não andar nesse pântano, é melhor ainda. Então escolha onde você vai estar, tá bom? Certo? Gente, se vocês quiserem comentar algo, fiquem à vontade. Está na Bíblia também, não por questão muito de amizade, mas por influência, eles deixaram muito influenciar e acabou mal, capaz de Corá, né? Acho que Corá, né? Moisés. Coré, Datã e Abirão, né? Eles acabam tendo uma influenciaram rebelião. muita gente. Muita gente. Então, tipo, muito pai de família, muito mãe de família, muitos filhos que talvez teve uma boa educação, pendeu por um lado, às vezes não sabe, né? Apenas um detalhe, mas a gente pode imaginar um pouco, né? Tipo assim, por influência, ou falar assim, nossa, eles estão certos, e eles acabam fazendo a cabeça, e às vezes também por amizade, não sei, acabaram no buraco, né? Literalmente um buraco, né? Literalmente, se você se permitir influenciar por quem está se rebelando, é ruim. Eu acho interessante a história de Coré, Datã e Abirão, porque ali o processo foi inverso, né? As pessoas morrem e são enterradas. Ali não, elas foram enterradas vivas.
abriu um buraco e depois fechou. Ou seja, elas já estavam mortas. Quando você se rebela, você já está morto. Então, gente, não seja um rebelde. Falou sobre eu filtrar, né, as companhias, as amizades. Eu ouvi um pastor falando uma vez que, claro, não é regra, mas é bem provável que eu passe a minha eternidade no mesmo lugar que os meus amigos vão passar. Uau, repita isso. Que é bem provável que eu passe a minha eternidade no mesmo lugar que os meus amigos vão passar. Uau. Isso é algo que te conforta ou que te assusta? Não responda. Graças a Deus, muitas das minhas amizades foram trocadas. Eu vou passar a eternidade onde os meus amigos vão passar. Obrigado, Deus. Algumas amizades foram trocadas. Entende? Alguém comentar mais alguma coisa? Como eu disse, a gente acaba aprendendo algo sempre, né? Um de cada vez. Não? Nós podemos orar? Fiquem sentados. Eu vou fazer uma oração, se vocês concordarem. No final vocês dizem amém, e aí Deus faz um milagre. Se vocês não concordarem, não digam amém, e aí o milagre será só na vida daqueles que disserem amém. Tudo bem? Tá bom? Certo? Pai Santo, obrigado. Tu és tão bom que tu me deste uma oportunidade ímpar de estar aprendendo sobre escolher amizades. Como eu aprendi trabalhando sobre isso. Senhor, nós ministramos, nós falamos a essa mocidade, a esses jovens de uma maneira, Pai, para que eles possam selecionar as amizades. Senhor, nós pedimos a Ti que dê a nós discernimento. Dê a mim e dê a eles discernimento para perceber o que é o bom amigo e quem não é. E dê a nós também força para que quando nós percebermos que um amigo é ruim, mas a companhia dele é até agradável, que nós possamos nos livrar da influência dessa pessoa sobre a nossa vida. Senhor, nos ajude nisso. Nós imploramos a Tua ajuda. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a ter os melhores amigos possíveis, porque o Senhor colocou dentro de nós uma semente, um propósito, algo maravilhoso, para que nós possamos frutificar e afetar as pessoas ao nosso redor com um fruto, o fruto do Espírito. Então, Senhor, nos dê o discernimento para encontrar o certo e o errado. Não nos permita ficar no engano e dê a nós força para fazer as coisas certas. Senhor, isso eu peço na minha vida e para mim eu digo amém. E esses jovens também dizem amém. Amém? Amém. Oh, Deus é fiel. Gente, foi um privilégio estar aqui. Nenhum de vocês aprendeu mais do que eu. É sério. Eu tive que ler muito. Eu tive que esforçar muito. E eu tive que fazer algumas introspecções pessoais e descobrir coisas que estou mudando. Então, foi maravilhoso para mim. Que tenha sido bom para vocês. Eu agradeço muito mesmo a oportunidade. E se eu ofendi alguém aí falando alguma coisa, me desculpe, não é a intenção. A intenção é ser apenas verdadeiro e encaminhá-los da melhor maneira possível para o céu. A verdade ela tem que ser dita. Mas doeu, ok. Mas é isso que cura, tá? Antibiótico às vezes incomoda um pouco mais do que apenas analgésico. Gente, a paz do Senhor para vocês, tá? Que a paz do Senhor fique com vocês e se cuidem. Amém. Graças a Deus, né, por essa palestra. Foi muito bom mesmo, de grande proveito. Quem aqui aprendeu mais hoje? Coisas além, né, que às vezes a gente passa despercebido, né? A gente não liga, às vezes a gente, com o dia a dia, né, correria, às vezes muita responsabilidade, muitos afazeres, e às vezes a gente não consegue olhar mais para o próximo e analisar com quem a gente anda, com quem a gente conversa, com quem a gente compartilha o dia a dia, né? E às vezes até nesse compartilhar está o perigo, né? Às vezes até no compartilhar o seu dia a dia está o perigo. Se você compartilhar, que nem ele falou, com pessoas que são má influências,
pode ter certeza que ali vai dali para pior. Então, compartilhe sempre com pessoas que você analisa, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Carlos André. A verdade, como você falou, a verdade dói, mas ela também cura, né? Então, a verdade tem que ser dita, né? Ela tem que ser nua e crua, mas ela tem que ser dita, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um, pelos jovens, pela presença dos visitantes também, viu? Seja bem-vindo mais uma vez. Deus abençoe muito a vida de vocês mesmo e abençoe muito a vida de quem convidou eles também, né? Trouxe pra gente. Tragam no culto também, beleza? E é isso aí. Bora ficar de pé para nós encerrar. Creio que todo mundo às vezes está aí com o estômago roncando, querendo comer, né? Às vezes tem um churrasco, né? Depois daqui, em família, né, gente? Evita aglomeração, viu? Pelo amor de Deus. Não vai falar que, lá na igreja lá influenciou. Não, misericórdia, faz isso não, com o seu pai e sua mãe, viu? Ou esposo e esposa. Quem tiver cachorro também pode. Amém? Bora fazer uma oração então para terminar. Senhor, muito obrigado por estar aqui na tua presença, Deus, aprender mais da tua palavra, aqui juntamente com todos esses jovens, meu Pai. Leve a cada um em paz para os seus lares, dê uma boa noite de sono e um ótimo dia amanhã, que a semana de todos venha a ser abençoada. Estenda suas mãos para cada um aqui, Senhor. Esteja com eles, acampa os seus anjos ao redor de cada um e que venha trazer, Senhor, mais entendimento, mais conhecimento, mais inteligência para discernir qual amizade tem em suas vidas. Muito obrigado pela presença de cada um aqui. Abençoe ele, a mim, ao palestrante, a todos. E nos dê uma ótima semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Obrigado, galera. E até mais. Até a próxima.